Olá, alunos da segunda etapa, boa noite a todos. Aqui é o professor Nilson de Matemática. Hoje a gente vai falar sobre ângulos nos polígonos convexos, ângulos internos e externos, certo? Ora, um polígono, como vocês sabem, é um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, certo? Agora veja bem, ele diz que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, ou seja lá qual for o polígono, essa soma ela é dada por SI, que é a soma dos ângulos internos, é n menos 2 vezes 2 retos. O que é 2 retos? Dois ângulos retos. Só que um ângulo reto é 90 graus. Então, dois ângulos retos dá 180 graus. Então, você pode simplesmente usar essa fórmula aqui. O SI é a soma dos ângulos internos. Esse N é a quantidade de lados de um polígono. Então, veja bem, se for um triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Observa que ele tem 3 lados. Quando você colocar 3 aqui, fica 3 menos 2 dá 1, e 1 vezes 180 é 180. Correto? Num quadrilátero, que nem o quadrado. No quadrado é mais fácil, que você sabe que os 4 é de 90 graus. Então, você sabe que quando somar, 4 vezes 90 dá 360, mas isso não vale só para o quadrado. Qualquer quadrilátero, a soma dos 4 vai dar 360, porque como são 4 lados, quando você substituir aqui o N, que é a quantidade de lados, por 4, fica 4 menos 2 dá 2, 2 vezes 180 dá 360, certo? Então, essa é a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, de N é o número de lados. A soma dos ângulos externos, esse é mais fácil ainda, ele diz que é 4 retos a soma dos ângulos externos. Mas como a gente já viu lá, 4 ângulos retos é 4 vezes 90. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono é 360. Não importa qual é o polígono, sempre vai dar 360, certo? Pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono. Se você tiver um pentágono aqui, o que é o ângulo externo? Ele tem os ângulos internos, que são 5. O ângulo externo é o ângulo que ele está dizendo aqui, é um ângulo suplementar adjacente a um ângulo interno. Então, está bem aqui, esse ângulo aqui, e esse aqui, deixa eu fazer maior essa figura. Mas eu só preciso que vocês vejam mesmo, mas deixa eu fazer ela maior. Esse ângulo aqui é o ângulo interno, fiz maior aqui a figura, esse ângulo é o interno, esse ângulo é o externo. Observa que ele é suplementar. O que são ângulos suplementares? Ângulos que a soma dá 180 graus. Observa que os dois juntos é meia volta. Ele é adjacente, porque está junto do ângulo interno e é suplementar, 180 graus. Todo polígono convexo, a quantidade de ângulos internos é a quantidade de ângulos externos, certo? Se tem esse aqui 5 ângulos internos, tem 5 externos. Não importa qual é o polígono, quando você somar os ângulos externos, que são esses que estão fora, a soma vai dar 360 graus, certo? Agora, devido a isso, a gente tem isso aqui, que é a expressão do ângulo interno e do ângulo externo de um polígono regular. A gente já viu que um polígono regular, ele tem a propriedade de ter todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos iguais, com a mesma medida também. Então, se você souber a soma dos ângulos, você sabe qual é o valor de um ângulo só. Por exemplo, o triângulo, se ele for regular, os 3 ângulos são iguais. Como eu sei que é 180 graus a soma dos 3, se eu dividir 180 por 3, que é a quantidade de lados, eu vou achar 60, que é o ângulo interno. É que nem um quadrado, o quadrado. Todos são 90, né? Como eu sei que a soma dos ângulos internos dá 360, é só dividir por 4, que acha o ângulo interno. Ok? Observa que essa parte aqui, n menos 2 vezes 180, é o quê?
é a soma dos ângulos internos. N menos 2 menos 180 é a soma dos ângulos internos. Então, o ângulo interno você pega a soma dos ângulos internos e divide pela quantidade de lados. Isso vai dar o ângulo interno, o valor do ângulo interno. É claro, se o polígono for regular, porque se ele não for regular, os ângulos internos não têm todos a mesma medida. Então, isso é só para o que? Polígono regular, porque os ângulos internos todos têm a mesma medida. A mesma coisa aqui, ó, o ângulo externo. Se a gente sabe que 360 é a soma de todos os ângulos externos, então para achar o valor de um ângulo externo, é só pegar os 360 e dividir pela quantidade de lados. Ok? E aí você acha o ângulo externo. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. E boa sorte aí com as atividades, que é só única e exclusivamente o uso dessas fórmulas, certo? Essas fórmulas que vocês viram aqui, ó, é essa, que é dos ângulos internos, essa daqui, que é dos ângulos externos, é essencial para resolver qualquer exercício. Na verdade, só precisa dessas duas. Tem essas aqui, ó, que é o valor do ângulo interno de um polígono regular e ângulo externo de um polígono regular, certo? Mas na verdade só precisa mesmo das duas anteriores. Bons estudos aí e até a próxima.